Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma festa que é famosíssima no Vêneto, bem todas elas que a gente está tratando aqui na nossa série sobre as comemorações típicas dos Vênetos, todas elas têm uma fundamental importância no Vêneto, para os Vênetos, porque elas sempre se ligam com a história milenar aí do nosso povo. Mas essa aqui em particular, nós temos também uma festa muito famosa aqui, que é a festa da Ascensão. Em língua vêneta eles costumam chamá-la de festa de Ascensa, festa da Ascensão. Mas professor, que ascensão? O que é isso, né? Do que você está falando? Do que eles estão falando? É a ascensão de Jesus Cristo. É lógico, né, pessoal, que não só na República de Veneza, não só no Vêneto, mas também na Itália inteira, digamos, 95, talvez 99% das comemorações, dos feriados, eles são sim de cunho religioso católico. Nós temos a Itália inteira, né, a península inteira, foi aí, e ainda é hoje, enfim, um grande país católico, estados mais católicos no mundo e que exportou, né, o catolicismo para várias partes do mundo também. Os estados italianos, né, os ditos estados italianos, seja a República de Veneza, a República de Gênova, Amalfi e assim por diante, né, tantos outros lugares que tivemos aí na brilhante história da Península Italiana. Antes de a gente falar sobre a festa de Ascensa, a festa da Ascensão, eu te convido para curtir o vídeo, também para se inscrever no canal e não esquece, é claro, de ativar o sino das notificações para você ficar sempre por dentro do que é postado aqui com regularidade todos os dias. Esse aqui é o canal Linguamar, eu sou o Fernando Menegatti e vem e faz parte do nosso grupo também, da nossa comunidade aqui nesse canal, é claro. Antes de eu começar, eu também passo alguns recados. Nós temos o curso de Língua Vêneta que está com inscrições abertas, aproveita lá. Eu não sei se a partir do ano que vem eu consigo oferecer ainda o curso, então reserva a sua vaga, enfim, ou já começa agora mesmo, porque daí você já não perde mais tempo. Nós temos aí a Black Friday, também tem uma promoção especial para o pessoal que entrar agora, dentro desse mês, então entre em contato, tem o número de telefone aqui na tela, o WhatsApp, você fala diretamente comigo, não tem frescura, fala diretamente comigo e a gente conversa melhor. E para quem se interessar, também vendemos bandeiras do Vêneto, a bandeira tradicional do Vêneto, né? Hoje em dia tem lá a bandeira da região do Vêneto, que pouco nos interessa, que nem os próprios vênetos gostam, porque eles sempre utilizam essa daqui que a gente vende, que é a bandeira da Sereníssima República de Veneza. É aquela que, se vocês forem para o Vêneto, vocês vão ver ela estendida em todas as casas, em todos os prédios, e aí tem aquela bandeira lá do governo do Vêneto, governo atual que ninguém gosta, ninguém usa, a não ser o governo, né? O restante das pessoas penduram a bandeira tradicional de 1100 anos, nossa, a bandeira da República de Veneza, e não essa que criaram depois, né? E claro, se você se interessar, também temos os vídeos dos sobrenomes, a gente faz a pesquisa aí do seu sobrenome e depois apresenta, né, os resultados em um vídeo bem bacana. Você pode procurar aqui no canal, tem a playlist dos sobrenomes, dá uma olhada ali como funciona isso tudo, você pode entrar em contato comigo. Vamos lá para a festa de Ascensa. Então eu fiz algumas anotações importantes para eu não esquecer também. Essa aqui é uma festa muito importante, a festa da Ascensão, é um feriado cristão, como eu já tinha dito para vocês, como tantos outros feriados que existem lá, que era celebrado, continua sendo hoje, né? Era celebrado na República de Veneza em memória da ascensão de Cristo ao céu. Então, sempre caía na quinta-feira seguinte ao quinto domingo de Páscoa. E aí nós temos algumas coisas interessantes também que precisamos denotar, que além do significado religioso, a festa tinha também um grande valor cívico, pois comemorava dois acontecimentos importantes para a República de Veneza. A primeira ocorreu em 9 de maio do ano 1000, quando o doge Pietro II Orseolo salvou as populações da Dalmácia ameaçadas aí por eslavos. Então, uma data bem comemorativa, bem significativa também para aquele povo lá, né? O povo, enfim, que faz parte hoje daquela região ali, bem grudada no Vêneto, a Istria e tal. E a data marcou o início da expansão vêneta no Adriático também. O segundo acontecimento está ligado ao ano de 1177, quando o doge Sebastiano Gianni e o Papa Alexandre III e o imperador, o Frederico Barbosa, estipularam a Paz de Veneza, um tratado aí que pôs fim à disputa secular entre o papado e o império.
Por ocasião, é claro, desta festa, realizou-se então o rito das bodas do mar, aquele rito lá que o Doge se casa com o mar, né? Então, no qual foi simbolicamente reafirmada a predominância da República de Veneza sobre o mar, de acordo com uma tradição que existe aí há muitos e muitos séculos atrás. A cerimônia das bodas do mar remonta à Paz de Veneza, durante a qual o Papa Alexandre III permitiu então que o Doge Sebastiano Gianni e os seus sucessores se casassem com o mar para confirmar com esse casamento, né, através desse casamento, o domínio sobre o mar. Foi o próprio Papa Alexandre III que permitiu que os vênetos continuassem com essa tradição para reafirmar o domínio que a República de Veneza, a rainha do mar, tinha esse domínio sobre o mar. Então, na realidade, já em 1177 existia em Veneza, na República de Veneza, uma cerimônia semelhante em memória da vitória da Dalmácia contra os piratas de Narento, seguida pelo Doge Pietro II Orseolo no ano 1000. E aí a cerimônia consistia, aquela lá que mais ou menos a gente já falou um pouquinho, tem um vídeo especial sobre ela, né? A cerimônia consistia na bênção do mar pelo bispo de Olívolo, na presença do Doge, é claro, assumindo a forma de casamento do mar somente após a Quarta Cruzada, com a acentuação da imagem imperial de Veneza. Após a Quarta Cruzada, nós temos lá figuras excepcionais da República de Veneza, o Doge Dandolo, né? Depois da Quarta Cruzada é que Veneza inicia começa a ter um aspecto de império, né? Claro, continua sendo República de Veneza, até no próprio nome, mas na verdade ela inicia essa trajetória de se formar um império vêneto que vai se alastrando para muitas outras partes aí. Na véspera, então, do dia da Ascensão, que é a Ascensão de Cristo, o Bucintoro era um barco enorme aí, como se fosse um veículo oficial, né, do presidente da República que nós temos hoje, mas era um barco enorme, todo folheado a ouro, né, que foi depois lá, quando os franceses roubaram, né, invadiram, saquearam, eles destruíram todo o barco para pegar o ouro, né. Então esse Bucintoro aqui saía dos canteiros de obras do Arsenal. O Arsenal era o canteiro de obras militar, se chamava Arsenal, né? Era o canteiro de obras militar da República de Veneza. Ele saía desse canteiro de obras aqui para ser levado à cidade onde era exposto. Então, era claro, era uma imagem aí que vocês se arrepiariam, né? Então, além do Bucintoro, todos os demais barcos, inclusive militares e também barcos mercantes, que participaram do desfile, também eram preparados e levados ao mar naquele momento ali importante. Os prédios, os edifícios, né, foram decorados, eram sempre decorados à noite. Todos os sinos das igrejas da República de Veneza tocavam ao mesmo tempo para anunciar o início da solenidade religiosa celebrada na Basílica de São Marcos. Claro, aqui nós estamos falando especialmente sobre a cidade de Veneza, a capital, mas em comemoração, em tradição, todos os outros lugares da República também tocavam o sino ao mesmo tempo, né? Apesar de as pessoas que estavam nas outras cidades não conseguirem ver esse espetáculo aqui, a não ser que fossem. Na manhã seguinte, os sinos anunciavam a saída do Doge e da sua grande corte, né, do Palácio Ducal. O Doge e a sua corte, assim sendo, seguiam em direção à costa e embarcavam no próprio Bucintoro, que após um tiro de canhão em frente à Praça São Marcos, né, ia para a Bacia de São Marcos em direção ao Lido. Ao chegar assim ao Lido, o Bucintoro parava e, enquanto os canhões das galeras continuavam a disparar salvas, realizava-se ali o rito das bodas do mar, o casamento do Doge com o mar. E do Bucintoro, o Doge, tendo ao lado o patriarca de Veneza, esvaziava no mar um frasco de água benta e um anel abençoado pelo patriarca, pronunciando as palavras: Desposamus te mare nostrum insignum vem perpetuique Domini. Terminadas assim as bodas do mar, o Doge desembarcava e dirigia-se à igreja de San Nicolò, onde, recebido pela multidão e pelos monges beneditinos, assistia à missa pontifícia. Enquanto o Doge e sua corte assistiam à missa, os gondoleiros participavam de corridas de velocidade no canal Giudecca, e grandes almoços aconteciam também nos jardins das ilhas vizinhas naquele dia ali. E durante a festa, assim como no
carnaval era permitido usar máscaras e, ao retornar, o doge visitava a Feira da Ascensão e, depois, na hora do almoço, oferecia um suntuoso banquete no Palácio Ducal. A mesa abundava em vinho grego, porque era um vinho de muita melhor qualidade do que o local, e tinha entre os pratos principais prato de caça, né, que por vezes se apresentava ainda coberto de peles e penas, a que se juntavam também vários assados e carnes cozidas. O banquete terminava com sobremesas à base de amêndoas, pistácios e pinhões. Terminando o banquete, os convidados podiam levar os talheres, guardanapos e outros objetos que estavam sobre a mesa para guardar de memória desse momento aqui tão rico, né? Então, a Feira da Ascensão, ela nasceu aí do fato de, no final da primavera, a República de Veneza estar repleta de peregrinos que se dirigiam à Terra Santa, que habitualmente permaneciam na cidade até a festa do Corpus Domini, que hoje chamamos aqui no Brasil Corpus Christi, né? E de numerosos fiéis que se dirigiam à Basílica de São Marcos para obter a indulgência concedida pelo Papa Alexandre III. Assim sendo, a Feira da Ascensão era realizada na Praça São Marcos, 8 dias antes do próprio dia da Ascensão, e depois continuava durante os 15 dias seguintes, e era regularmente visitada pelo doge e os seus convidados estrangeiros. A feira assim continuava até altas horas da noite e atraía um grande número de turistas. Portanto, esta daqui é a Festa de Ascensão, uma festa importantíssima que percorreu toda a República de Veneza. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu comentário se você talvez já sabia dessa festa, se você quer saber sobre detalhes a mais da própria festa ou de outras comemorações ou outra coisa também, você pode comentar aqui que eu farei um vídeo sobre. Se não tiver nada para comentar, deixa o emoji do Leão do Vêneto porque ajuda o vídeo e também o canal. Tchau, tchau, Strucon.